Bom, se você chegou até aqui, se você está vendo esse vídeo agora, você já viu aí no título que é parte 2. Então provavelmente você já sabe mais ou menos o que vai te esperar aqui. É bastante coisa, eu falo bastante, então você já deve estar acostumado com o meu jeitinho. Eu vou completar aqui então justamente como discernir a sua vocação, que eu já comecei no primeiro vídeo, justamente tratando sobre a parte da sua vocação, discernimento, oração, escolha, inspirações. Tudo isso eu já tratei na parte 1. Então se você ficou interessado nesse ponto e não viu a parte 1, segue lá primeiro, depois você acompanha aqui, senão isso aqui não vai fazer muito sentido. Porque muitos conceitos que eu usei lá eu vou estar reusando aqui. Para essa parte 2, eu vou estar tratando basicamente sobre maturidade da fé e sobre o dito cujo, o bom senso, que eu já tratei, que é o objetivo desse canal. Conseguir, né, cultivar e educar as pessoas a terem um bom senso, a serem cada vez mais aplicadas e cada vez mais decididas a respeito justamente dessa coisa magnífica que é o bom senso. Então, quanto à maturidade da fé, a gente tem que ver justamente sobre os seus aspectos pessoais, quem você é, onde você está, como você está. E quanto ao bom senso, eu vou tratar justamente sobre quais são os principais pensamentos que você tem que ter sobre cada uma das vocações. E é claro, quando eu falo aqui de vocação, eu estou me restringindo àquilo que é o usual que se entende como vocação, que é justamente o caráter sacerdotal, matrimonial, religioso, né? São justamente esses aspectos, tá certo? Então, tendo em vista que você vai ver tudo isso condensado nesse vídeo, leite condensado nesse vídeo, eu gostaria de convidar você também a deixar o seu gostei, se você ficar interessado pelo assunto, falar, ó, oh, interessante. Aí já deixa o gostei aí no começo do vídeo mesmo. Se ao longo do vídeo você achar que eu não valho o seu gostei, você só tira, tá bom? Não precisa ficar preocupado, isso não vai me ofender nem me entristecer. Se você gostou da proposta do canal, o BSC, Bom Senso Católico, que tem o objetivo de ensinar amadurecimento na fé e bom senso, eu gostaria de pedir, né, por que não, você se inscreva aí no canal, para justamente estar acompanhando outros lançamentos. Eu tenho um vídeo que eu tô fazendo, cara, que até eu fiquei orgulhoso de mim mesmo, tá? E eu vou lançar ele logo logo, justamente planejando, ajudando você a planejar o amadurecimento da sua fé com um passo a passo simples de seguir e bem esclarecido. Para você que tem dúvida, para você que está se sentindo inseguro a respeito da fé católica, para você que já está na caminhada e se sente vacilante, oscilando entre fé e não fé, entre participação e não participação, tá certo? Eu vou fazer esse vídeo, vou lançar ele logo. Não vou dizer exatamente quando, mas logo. Então se inscreve no canal para receber a notificação de quando ele for lançado. Então para começar aqui com chave de ouro, eu já falei, não sei quantos minutos está aparecendo para você aqui. Para começar com chave de ouro para tratar do tema desse vídeo, a gente vai tratar então o que? Maturidade da fé. E quando eu falo de maturidade, inclusive quando eu apresento como proposta desse canal maturidade, eu acho que a principal coisa que a gente mais tem dúvida, que mais gera falta de maturidade nas pessoas, é justamente a falta do autoconhecimento. Eu acho que isso daqui é o principal. É o principal, é assim, é a regra matadora. Por que, que as pessoas não têm maturidade na fé? Porque elas não se conhecem. Elas não se conhecem, elas não fazem o mínimo de esforço para se conhecer e, por consequência, acabam fazendo as outras pessoas sofrerem pela falta de maturidade que elas têm. Porque em nenhum momento a pessoa parou para pensar a respeito de si mesmo de uma maneira metodológica, de uma maneira responsável, a fim de educar o seu próprio eu para, quem sabe, ser melhor para o próximo. E maturidade na fé, eu diria que é um dos principais caminhos para conseguir maturidade em todos os campos e, por consequência, conseguir também ajudar as pessoas, que é o principal da nossa vida. A nossa vida foi feita para servir. Nós fomos feitos para servir. Tá bom? Então, para começar com maturidade da fé, eu vou tratar nesse ponto especificamente sobre quem você é, onde você está e como você está. Esses são os três pilares fundamentais para você se questionar a respeito de si mesmo. E aí eu vou apresentar um roteirinho aqui, justamente para você conseguir discernir sua vocação, você tem que saber quem você é, tá certo? Então, quem você é? Agora você vai fazer, lembrando, seguindo os passos que você já seguiu anteriormente, você vai fazer de novo isso aqui, porque, se eu não me engano, já foi feito aqui, no que diz respeito a aspirações.
A gente falou sobre o que você gosta e o que você não gosta. Se você não lembra, se você não assistiu, volta no primeiro vídeo, depois vê esse. Mas aqui nesse ponto, quem você é muito mais abrangente do que só aspirações. Gostar ou não gostar, planos ou não planos, entende? Aqui, quando eu falo de o que você gosta, olha para mim aqui, ó, nos meus olhos. Quando eu estou falando de o que você gosta, eu estou falando simplesmente de tudo. Tudo. Não é limitado a o que eu gosto de fazer, o que eu sinto desejo de fazer, o que eu sinto prazer fazendo. Eu, por exemplo, sinto muito prazer dando catequese. Mas aqui, o que você gosta se refere a tudo, porque aqui a gente está falando de você, não está falando de vocação. Vocação é o quê? É Deus chamando uma pessoa, Deus chamando um ser humano. Adivinha? Nessa relação tem duas pessoas, tem Deus, que é muito difícil de ser conhecido, é simples, mas pela sua simplicidade é difícil para nós que somos complexos. E temos você. São duas pessoas aqui, uma que chama e outra que escuta. E essa que escuta, se ela não tem conhecimento de si mesma, ela não vai sequer saber onde Deus está chamando ela, por quê e como, entende? Então quando você para pensar, o que você gosta? Vamos lá, filmes. Quais são os tipos de filmes que mais te atraem? Filmes de romance, de terror, filmes de ação, filmes de super-herói, que hoje em dia, se bem que hoje em dia não está mais tão em moda, mas já teve muito, muito em moda. Enfim, eu quero que você pense aqui, nesse caso, olha tantas coisas que você tem para saber sobre você, só sobre filmes, só sobre cinema, só o campo do cinema. Aí você vai parar e vai pensar, o que você gosta? Gente, é sério, isso aqui é um passo a passo, você tem que ser feito. O como discernir sua vocação, mas é um passo a passo. Então você vai listar nem que seja aqui dentro da sua cabeça, que é para quê? Para você ter mais esclarecimento a respeito de quem você é. Então, o que você gosta a respeito de filmes, o que você gosta a respeito de literatura, o que você gosta de ler, o que você não gosta de ler. Você não gosta de ler? Às vezes isso é um ponto a ser notado. Por exemplo, religiosos. Eu acho que é vital para o religioso ler. Na verdade, eu diria que para todas as vocações seria um pouco vital a leitura, por causa de um crescimento, né? De um amadurecimento. Mas eu diria que para algumas não é tanto, como por exemplo a dos matrimoniados, dos casados. Eu acho que não é tão vital a leitura, não é, veja bem, hoje em dia existe um assunto muito polêmico, né? Porque hoje em dia todo mundo fala de cultivar uma vida intelectual, uma coisa bonita, assim, né? Tudo aquilo cheio de brilho, de glosa. Gente, isso não é para todo mundo. Vamos ser sinceros. Leitura, você pode fazer o mínimo. Você pode o quê? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Mas se você não gosta de ler, não tem nada de errado com isso. Tá bom? Então, o que você gosta? Esse é um ponto que você tem que parar para prestar atenção quando você pensa a respeito de si mesmo, né? Para conseguir trabalhar em cima dessas coisas. Segundo, que você também vai listar para ser mais esclarecido a respeito de você, o que você sonha. Porque muitas vezes a gente tem sonhos, mas eles são muito, muito, muito abstratos. Como, por exemplo, eu quero ser advogado. Como é que eu provo que isso daí é abstrato para você? Você está estudando, ou você está na faculdade, ou você está se preparando de alguma maneira para ser advogado? Esse sonho, eu quero ser advogado, se ele não tiver plasmado em atos concretos, ele é muito distante e muito abstrato. Então ele não pode ser tido como um sonho, no princípio. Ele vai vir nas aspirações, que está lá no campo da vocação, primeiro, lá no outro vídeo. É uma aspiração, você, né? Se trata de um desejo, de um delírio. Um delírio não no sentido ruim, de loucura. É um delírio no sentido de, é uma coisa que passa pela minha cabeça eventualmente. Então veja bem, não é um sonho. O sonho é quando você pega esse delírio e começa a botar ele em prática, a fim de conseguir conquistar um bem. E que bem é esse? Independente. O bem pode ser qualquer coisa que você deseja. Então, o que você gosta? Aqui é se conhecer. O que você sonha? Você tem estipulado planos, metas? Você tem traçado um caminho para conseguir alcançar coisas? Por que é importante saber isso? Porque muitas vezes, por exemplo, os meninos querem casar. Eu vejo isso muito nos meninos, nas meninas nem tanto. As meninas são mais resolutivas. Os meninos querem casar, querem encontrar uma menina, mas eles não fazem nada. Assim, eles esperam chegar a dona,
né? E eles esperam que a dona goste deles, com eles passando o dia todo jogando videogame. Irmão, sim, não estou chamando as mulheres de interesseiras, não entenda isso. Mas você concorda que, digamos que uma Maria que queira cuidar da casa, para ela cuidar da casa, alguém tem que trabalhar fora de casa. Se a mulher for a mais assim, mais Maria mesmo, que quer fazer tudo que Maria fez, cuidar da casa, ter os filhos, cuidar dos filhos, e não quer mais nada além disso, você concorda que ela tem que ir para um campo seguro? Uma pessoa que dá uma segurança, mesmo que seja financeira? Entende? Então, enquanto você deixa tudo muito abstrato, não tem valor. Se não tem valor, a menina não vai olhar para você com interesse. Porque você não se valorizou. E não se valorizou como? Plasmando em ações aqueles seus desejos abstratos. Né? Não estou falando que as meninas são interesseiras. Estou falando que existe uma constituição natural. E nessa constituição natural, as moças se interessam por rapazes com objetivos claros e no caminho para obter esses objetivos claros. Então vamos lá. Aqui você já viu o que você gosta, já se analisou, já foi o que você sonha. O que você sonha vem em conjunto aqui com a sua ação, é maturidade. Aqui é maturidade, tá certo? Então, o que você quer alcançar? Aí vem o negócio das metas. O sonho, ele, digamos assim, ele é um pouco mais pé no chão do que o que você quer alcançar. O que você quer alcançar é para você alcançar, colocar metas de longo prazo. Metas de longo prazo, elas servem justamente para você calcar os pés no chão e mirar num sentido próprio. Então, por exemplo, meta de longo prazo. Ah, uma família. Família não é meta de longo prazo. Me desculpa assim, cortar seu barato. Você pode constituir família em menos de um ano. Isso é meta de longo prazo? Não. O que é meta de longo prazo? São filhos bem educados. Porque aí é um processo longo. É um processo longo. E aí, adivinha? Junto com o sonho e aqui o que você quer alcançar, você tem que se preparar, educar e aprender a respeito disso. O que eu recomendo que você aprenda? Se você for rapaz, tá? Ou se você for moça. Aprenda a respeito de parto. Aprenda a respeito de tratamento da mulher na gestação, evidente, né? Não é simplesmente. Gente, eu não quero uma sociedade que mima mulheres. Eu não quero ninguém mimado. Aqui é bom senso e amadurecimento. Não quero ninguém mimado. Não quero uma sociedade que mima mulheres. Mas você, como homem, por exemplo, pode servir nesse propósito. Agora, para as mulheres, em que você pode apoiar um futuro marido? Em que você pode auxiliá-lo a conseguir alcançar as metas? Mulheres, pelo amor de Deus, mulheres, consigam estabelecer uma relação estável. As mulheres têm um problema de flutuação emocional muito grande. E isso gera instabilidade e insegurança para o marido. Muitas vezes o cara não toma aquela decisão justamente porque a moça é muito flutuante. E aí ele fala: Meu, eu vou fazer e, quiçá, a pessoa daqui 3 anos não vai nem estar mais comigo. Entende? Enquanto você ficar nesse fluxo constante de flutuação emocional, o seu cônjuge, o seu parceiro, o seu namorado, a pessoa com quem você deseja construir sua vida, ela não vai ter segurança nenhuma para estabelecer o futuro, ainda mais no mundo de hoje, onde as pessoas são super interesseiras. Entende? Então, moças, pelo amor de Deus, aprendam a se controlar. Os rapazes também. É que é mais as mulheres aqui nesse campo. Aprendam a controlar esse ímpeto, esse desejo, essa loucura toda, esse emocional tão. Ah, mas tem os hormônios. Irmão, não existe desculpa. Aqui a gente não quer desculpa. Aqui a gente quer solução. Aqui, maturidade na fé. Maturidade e fé também. Tá certo? Solução. O que você pode fazer para que isso afete menos a sua relação e também a confiança do seu cônjuge, a confiança do seu parceiro. Tá certo? Rapazes, estabeleçam metas, objetivos claros e tracem caminhos. Estudem, tem curso, tem faculdade, tem formações, tem especializações, tem pós, tem um monte de coisa para você estabelecer metas e mostrar para sua cônjuge. É claro, estou falando aqui na parte especialmente dos casados. Mas se você é padre também, meta de longo prazo, o que você sonha como padre? Enfim, vocês aprendam a ter paciência, tá bom?
que aí depois você vai sair daqui, meu, sua vocação vai estar esclarecidíssima. Esclarecidíssima. É isso que eu quero que você faça. Se você sonha em ser padre, ou pelo menos tem um pequeno relampejo, como é que você. Ó, o que você gosta? Você acha que você vai gostar da vida sacerdotal? Você acha que tem a ver com a sua personalidade? Você acha que vai conseguir lidar com muitas pessoas? Às vezes você tem fobia social, cara. E aí o cara tem fobia social e acha que sendo padre vai ter que lidar com menos gente. Isso é o completo oposto. É o completo oposto. Então, de duas uma. Ou você reconhece o que você gosta, ou não gosta. Aí tem duas consequências. Ou você se educa, ou você corrige a sua meta. E aí, a partir disso, você começa a estipular metas claras e estabelecidas e sonhar. Mas sonhar no sentido positivo, no sentido de ato. Então, é tomar a decisão pelo seminário, é entrar no seminário, é se prestar a auxiliar a sua comunidade, é se prestar a fazer encontros vocacionais com seriedade, fazer encontros vocacionais com maturidade, estar disposto a fazer todos aqueles passos, né? Falar, ouvir e ver, tá certo? Tome essa realidade para si. Esse sonhar vem com esse aspecto. Então é aí que você vai amadurecer de fato, porque você está visualizando aquilo verdadeiramente, tá certo? E aí, o que quer alcançar? O que você deseja como padre, como religioso? Porque eu vejo muitas vezes o religioso, muitas vezes parece que ele é abraçado no escapismo. Ah, eu não sinto vontade de casar, então vamos pro religioso. Você está escapando de uma realidade, não decidindo por uma. A vida religiosa é uma decisão. É uma decisão firme, séria, importante, que você precisa tomar, que ninguém vai tomar por você. São raríssimos os casos onde Deus determina com por A mais B, né? Ai, matematicamente falando, ali com sinal. Mano, tome a decisão. Decida-se. Estovir. Seja homem ou mulher, enfim. O que eu tô querendo dizer, esse estovir, o vir, ele também, olha só que legal, aula de gramática. O vir, ele é radical etimológico da palavra virtude. O vir é a origem etimológica da palavra virtude. Então, esse estovir é tem a virtude. Entende? Decida-se. E aí? O que gosto, o que sonho, o que quero alcançar. Tudo isso estipulado e estabelecido como meta e trilhando um caminho claro e bem esclarecido, né? E aí a gente fala onde você está. Nesse caminho, nessa meta, onde você se encontra? Você se encontra muito baixo, por exemplo. Ah, eu sou homem, quero casar. Os homens, eu acho que eles têm, tem uma classe, não são todos, mas tem uma classe, um grupo de rapazes que estão tendo muito problema com isso, de desenvolvimento pessoal, porque justamente não consegue se identificar em que passo da caminhada tá. Ah, mas onde eu tô na santidade? Primeiro, se você faz essa pergunta, desculpa cortar seu barato, mas se você se faz essa pergunta é porque você tá no, assim, tá no risco do começo, né? Digamos que seja uma barrinha, tem um risco no começo e um risco no fim. Você tá no risco do começo. Se você se pergunta, onde eu estou na caminhada para a santidade? Porque, meu Deus do céu, essa é a coisa mais imbecil, mais assim, imatura para se perguntar. Então, onde você está? Certo? Estabelece primeiro onde você está nessa caminhada. E aí você vai ser o mais honesto possível consigo mesmo. Você vai falar: eu sou um completo nada, eu não decidi nada, eu estou esclarecido de nada, eu não sei nada. Se bem que se você fez todos os passos da primeira parte, você já está muito bem decidido. Tá certo? Mas aí você vai estabelecer: aqui é o campo, é exatamente aqui onde eu tô. Como você pode fazer isso? Procure exemplos ao seu redor de pessoas que você conhece que são mais ou menos amadurecidas nesse campo em específico. Por exemplo, conheça namorados, conheça pessoas que estão se conhecendo, conheça pessoas que estão noivos, entende? E aí você tenta entender como é que funciona a cabeça de cada um deles, o que, que eles pensam como prioridade. O especial é você conseguir encontrar um maduro em cada campo. É que é muito difícil encontrar gente madura nesse sentido, tá certo?
Mas o especial é você conseguir encontrar uma pessoa madura que está em cada um desses campos. E uma pessoa madura que está fazendo vocacionado, uma pessoa madura que já está lá dentro, uma pessoa madura que já está lá dentro há anos, uma pessoa madura que está no seminário, que é um padre maduro, consciente da fé. Às vezes é difícil, porque a gente sabe a escassez de padres e veja bem, se já é escasso padre, imagina padre maduro, é muito mais escasso, né? Se é escasso leigos maduros, que são muito mais que padres, imagina padres. A gente sabe que a gente tem vivido uma dificuldade muito grande nesse sentido. Então, se você achar aqui, ó, no passo, maturidade aqui, eu acho que eu tô começando, eu tô firme, rezo todo dia. Sim, estabeleça passos com coisas concretas. Não fica assim no, eu acho que eu estou prestes a achar a pessoa da minha vida. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando no sentido da maturidade. Onde você está na maturidade? Você tem coragem de rezar todo dia? Você tem se decidido por Deus todo dia? Você tem feito exame de consciência com frequência? Não precisa ser todo dia. A princípio, não. Mas você tem feito exame de consciência com frequência? Você tem revisitado os seus valores, os seus princípios? Você tem entendido o que é a igreja e entronizado isso? O que é entronizar? É trazer para dentro. Você tem entendido os valores, os princípios da igreja e trazido para dentro isso? Se não, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. O primeiro passo é o quê? O que a igreja diz sobre X? Ah, isso. Então eu sou isso. O que a igreja diz sobre Y? Ah, então é isso. Então eu sou isso, entende? O primeiro passo de tudo é você entender o que a igreja é. Olha só, que loucura. Saiu aqui uma dica que eu nem sabia que eu ia dar. Tá vendo? Então o primeiro passo é o quê? Para você conseguir se reconhecer e entender mais ou menos onde é que você está na caminhada da fé. O que da igreja ela diz que é verdade e eu concordo? O que da igreja ela diz que é verdade, eu concordo e conheço. E o que da igreja diz que é verdade, eu conheço, mas não que discordo, mas questiono. O que da igreja ela diz que é verdade, eu questiono e não conheço bem. São esses pontos, tá certo? Aqui vai ser mais ou menos a régua para você saber como definir sua maturidade na fé. E aí você já estabelece onde você está. E logo em seguida vem como você está. Então veja bem, quem você é, onde você está nessa caminhada, quem você é. Me diz, coloca aí nos seus comentários. Meu nome é tal. Eu acho que aí é legal, coloca nos comentários para empolgar a galera, para a gente ver que não é só eles que estão começando. Se você acha que está começando na vida de fé, coloca. Ó, meu nome é X e eu estou começando na vida de fé. Coloca aqui nos comentários, beleza? E aí, como você tá emocionalmente? Se você tá carente, filho, deixa eu te falar, a última coisa que você tem que fazer é encontrar alguém. Porque se você encontrar alguém, você vai despejar toda essa sua carência em cima dela. E despejando toda a sua carência em cima dela, adivinha, você vai afastar essa pessoa. Ou seja, tentando conseguir uma pessoa para satisfazer sua carência, você só vai conseguir menos. No mundo da sedução, menos é mais, tá certo? E não entendam sedução como fazer as pessoas de trouxa, enganar as pessoas. Tem muita gente que faz isso, mas você é diferente, né? Você é especial, você é diferente, por isso que você está aqui justamente aprendendo sobre como educar a sua fé, como encontrar sua vocação, né? Se você está carente, você tem que primeiro se livrar dessa doença. Carência é uma doença psicológica, tá bom? Se você está carente, você tem que primeiro se livrar desse sentimento, porque a carência vai fazer você tomar decisões que você não concorda. Por quê? Porque você está sendo guiado não pela inteligência, mas pelas paixões, né? E as paixões são que nem o vento, vão te levar para qualquer lugar, independente do que você queira para sua vida. Tá bom? Então, defina como você está emocionalmente, como você está financeiramente. Isso é muito importante, por exemplo, se você quiser ingressar num relacionamento. Por quê? Não tô falando, só case se você tiver dinheiro, se tiver casa, se tiver carro. Não, isso é um absurdo, isso é uma mentira. Mas conseguir definir onde você tá, ou melhor, conseguir se encontrar financeiramente, e aí vem em conjunto a educação financeira, que é super importante, e hoje em dia é muito, muito, muito vilipendiado, as pessoas nem pensam no assunto.
você consegue estabelecer um princípio de relação mais maduro. Você consegue estabelecer um princípio de relação que não dependa tanto dos arrombos de sorte, dos milagres, Deus concede para mim aquela graça específica. Não, não. Você não vai precisar disso. Por quê? Porque Deus te concedeu a inteligência para você usar ela. Então use essa inteligência. Financeiramente, a gente tem que ser inteligente. A gente não gasta mais do que tem. Se você quiser ser religioso ou padre, o que eu recomendo para você a respeito da parte financeira? Nada. Eu acho que isso daí não vai ser um problema para você. Pelo menos não a princípio. Talvez posteriormente isso se torne algum problema, dependendo da sua vocação, dependendo do seu carisma. E ali existe uma situação onde vocês precisam de doações, enfim. O financeiro, geralmente, a gente acaba confiando em Deus e. Mas eu diria que para os casados é super, super, super importante ter educação financeira. Coisa que no começo do meu casamento eu não trabalhei direito. E aí a gente paga as penas. Eu vou te falar, se tem uma coisa que realmente consegue abalar ali a relação dos dois, é quando os dois estão trabalhando muito e não tem tempo para ficar junto. É muito difícil. Então, educação financeira é principal justamente para isso. Vocês conseguirem ter tempo de qualidade, para vocês conseguirem estabelecer metas bem esclarecidas, para vocês conseguirem alcançar essas metas, especialmente no que diz respeito não a ganhos financeiros, mas a conquistas que dependam de dinheiro, né? A casa própria, o carro, essas coisas, certo? Então, educação financeira é essencial, tá bom? Então, eduque-se, estude, estude. Eu não vou te ensinar isso porque não é meu objetivo. Como você está a respeito de relacionamentos? Aqui a gente já vai também para outros tipos de relacionamento, porque aqui a gente pode falar de todos, de padre, de religioso, de matrimônio e dos solteirões, que é uma categoria à parte. Então, padre religioso, no que diz respeito a relacionamentos, religioso, que eu saiba, pelo menos os franciscanos, você tem que estar muito bem resolvido com a sua família. Ou, o que eu não recomendo, não se importar com eles. Porque justamente você perde o contato, né? Você não pode mais cuidar. Então, assim, sua mãe é doente, seu pai é mais idoso, tem mais idade, você não tem irmãos. Eu não vou dizer não entre, não faça. A vontade de Deus é soberana. Então aí é por isso mesmo que você está discernindo sua vocação. Mas eu vou dizer que se é uma coisa, é um valor que é muito intrincado em você, tem um motivo de Deus ter permitido isso. Tá bom? É claro que eu também não vou dizer, né, para você se capar, para você se tornar um eunuco, se tornar infértil por causa dessas situações. Mas é um ponto a se observar, tá bom? Não seja responsável. A sua família depende de você muito mais do que você pensa. Pode ser que, no seu caso, a sua família dependa mais das suas orações do que da sua presença física. E aí é justamente o pontapé para você fazer isso. Outras situações em que a família simplesmente tenta bloquear a maturidade, o amadurecimento da pessoa. E aí eu também recomendo que você vá, só vá. Nesse sentido, eles estão sendo egoístas. E você que quer se relacionar, quer casar, quer viver uma vida de família, eu recomendo que você namore. Sem A mais B. Namore. Ué, namora. É aquilo. Namorar não é ficar. É aí que tá o problema. As pessoas entendem, namore, então eu posso fazer o que eu quiser. Não, cara, calma. Tem um pouco de maturidade também, né? Namorar é o quê? É você conhecer uma pessoa e estar disposto a se arriscar por ela, entendeu? Então ele está disposto a arriscar seu coração, está disposto a arriscar sua paz, sacrificar real, tá bom? É super importante isso. O sacrifício, relacionamento, tem tudo a ver. Do mesmo jeito que sacrifício e sacerdócio tem tudo a ver. Do mesmo jeito que sacrifício e a vida religiosa tem tudo a ver. E sacrifício e ser solteirão também tem tudo a ver. Bom senso. E aí a gente vai aqui para ferramentas de bom senso para você viver o seu namoro, seu sacerdócio, sua vida religiosa, sua solteirice com bom senso. Então, começar o namoro. Todo namoro tende ao casamento. Isso daqui eu acho que eu não preciso nem falar. Eu acho que
quase todos devem pensar isso, né? Imagino se você entrou nesse vídeo, discernir minha vocação, é porque você já está pensando no matrimônio, mas sempre é bom lembrar, não entre num namoro sem ele ser esclarecido e determinado. Esse namoro vai acabar num casamento ou vai só acabar. Tem aquela dica, né? Aquela famosa frase: namoro foi feito para acabar. Se a pessoa te enrola por 1, 2, 3, 4 anos, talvez ela não seja a pessoa certa. É difícil falar isso com um relacionamento de 4 anos? É difícil de falar isso num relacionamento de 4 anos. Fazer o quê, né? Você que se meteu nessa, você devia ter consciência. Vamos casar, estabelece. Mano, a primeira coisa que eu falei com a minha atual esposa, na época ela não era nem minha namorada, né? Eu tava conhecendo ela. Quando eu falei, ó, vamos começar a se interessar um pelo outro, eu baixei na internet o missal do casamento e falei, ó, é isso aqui. Aí eu li com ela o documento, falei, ó, é isso aqui que você tá se propondo. Se você tá namorando comigo, é com esse fim. Ela falou, beleza, tamo junto. E aí a gente foi caminhando. Algumas coisas foram aos trancos e barrancos, porque relacionamento nunca é fácil, são dois seres humanos muito diferentes, né? Mas de maneira geral, tudo fluiu pro casamento natural. E aí, estamos aqui juntos. Sexo. Gente, sexo. Eu não sei como explicar isso aqui. Eu sou uma pessoa que, infelizmente, vivenciei a realidade da sexualidade antes do casamento e depois, evidente, agora que eu sou casado. Eu vou te falar que é totalmente diferente. É muito louco pensar isso, porque eu achava que quando as pessoas falavam era engabelação, mas não é. É totalmente diferente. É uma coisa assim, é muito mais repleto de sentido, de significado, de valor. Tem muito mais valor. Não é o mero ato quando você casa. É impressionante como muda. Como muda, assim. Eu tive relações sexuais antes do casamento, não com a minha esposa, foi com outras pessoas, enfim. Não vou entrar no mérito da questão aqui. Eu tive, mas muda tudo, muda a cabeça, muda o significado, muda o valor. Meu, é outra coisa. É outra coisa. Então, assim, o que eu vou te falar? Não experiencie o primeiro modelo, só o segundo, que é no casamento. Porque quando você se relaciona dentro do casamento, você vê o desperdício de tempo, de esforço, né? E de sentimento que você teve, e o desperdício de intimidade que você teve quando você se desgastou com outra pessoa, porque aquilo não é uma relação natural, nem saudável. Não é saudável. Entende? Você realmente olha para a sua vida de antes e pensa que foi desgastado. É como se a sua natureza, como se o seu eu fosse assim limado, a ponto de você perder a personalidade em alguns pontos. E sim, eu posso afirmar isso com total certeza. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Não queiram experimentar antes. Não queiram. Eu não estou brincando. Mas em compensação, você só tem consciência disso se você fizer antes. Então, assim, maturidade. Você quer fazer? Faz, mas aceita a consequência. Tá bom? Não venha reclamar nos comentários. É totalmente diferente. Pode perguntar para qualquer pessoa que fez errado e depois aprendeu e foi pro casamento e fez direitinho. É totalmente diferente, não é a mesma coisa. E filhos, né? Uma vez eu escutei uma coisa. Eu amo esses momentos em que eu, um catequista experiente nem tanto, né? Bom, quantos anos vocês acham que eu tenho? Fica aí a dúvida. Se quiser colocar nos comentários a idade que você acha que eu tenho, fica à vontade. Tá bom? E se você chegou nessa parte desse vídeo, se você chegou, meus parabéns, você é uma pessoa muito madura. Porque as crianças vão parar ali nos 5 minutos. Se você chegou nessa parte do casamento, do vídeo, e aqui a gente está falando só primeiro sobre vocação matrimonial, bom senso a respeito da vocação matrimonial. Os filhos, eles não são uma opção, isso a gente já sabe. Só que eu escutei uma pessoa usando a desculpa da maternidade, bota aspas nisso. Irmão, é tudo aspas, é tipo 1 milhão de aspas.
Usando maternidade responsável para falar que ia ter um filho só. O que, que é maternidade responsável? Maternidade responsável é essa pessoa que acha que maternidade responsável é ter um filho só, é não casar. Isso é maternidade responsável. Porque ela entendeu, entrou na consciência dela que ela não serve para ser mãe. Porque se ela pensa isso, irmão, meu Jesus amado, é de doer. É de doer. É só isso que eu tenho para falar. Tá bom? O que, que a igreja prescreve? E aqui eu vou ter que usar o documento, não vai ser só o bom senso. Tá? Porque, infelizmente, as pessoas nos obrigam. Né? Eu não sei o que, que tem na cabeça das pessoas. O que, que a igreja prescreve? Que todos os filhos que Deus enviar sejam recebidos com docilidade. O que, que significa docilidade nesse contexto? Docilidade significa ser dócil. É que nem o cachorrinho que recebe as ordens e obedece do dono. E é por isso que, por exemplo, na oração de consagração, a oração tradicional é como coisa e propriedade vossa. Porque nós nos entendemos como servos e propriedade de Deus. E se Deus nos concedeu Nossa Senhora como mãe e rainha, nós somos servos e propriedades de Nossa Senhora também, como coisas. Ou seja, a decisão sobre essas coisas é totalmente deles, e 0% participação nossa. Entendeu? Então, maternidade responsável é o quê? Aí a gente vem falar sobre educação parental, essas coisas e tudo mais, sobre formação, maturidade dos pais, é o quê? É você se educar, é você se preparar, é você preparar o ambiente, é você trabalhar melhor, é você aprender a receber mais, é você conseguir, é você evoluir na sua carreira, para você ter um ambiente seguro e favorável para receber todos os filhos que Deus mandar. Isso é maternidade, paternidade responsável. Não é você deixar de ter filho. É você melhorar para os filhos que virão. Entende? Você se fecha no seu egoísmo. O outro, você se educa e se melhora para Deus. Agora me diz, para você que está aí, qual parece ser o mais razoável? Escreve aí nos comentários. Se é, ai, a minha vontade é de achar que um filho tá bom. O meu pensamento é esse. E outro é, eu vou trabalhar, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou me educar, eu vou melhorar meu salário, eu vou entrar numa carreira nova, numa profissão nova para ter mais tempo, para ter mais dinheiro, para conseguir viver. Enfim, eu vou preparar a minha casa para receber os filhos que Deus mandar. Qual você acha desses que é mais santo? Escreve aí nos comentários que eu quero saber. A sua opinião. Não se importa que eu estou irritado aqui, não. Escreve nos comentários a sua opinião, não a minha, a sua. Quero saber o que você pensa. E se você não concordar, eu quero que você vá para as cucuia. Tá bom? Pode deixar no dislike aqui, que, enfim, quem não vai pro céu é você, não eu. Problema seu. Tá bom? Então, aqui a gente já viu os 3 principais aspectos que precisa ter bom senso, né? Namoro foi feito para casamento, né? O sexo é uma realidade explícita e única e inigualável no casamento, não tem igual. E os filhos, eles são a ordem no casamento. Qualquer coisa que fuja disso é bagunça. Então, para deixar tudo organizadinho, você educa, se prepara e prepara o ambiente para que seus filhos venham. Você amadurece, né? Inclusive, você se inscreve no canal Bom Senso Católico, nesse canal aqui, Vinícius Tamarim, para você ter mais maturidade, para quando vir o seu filho, você saber o que fazer e não ficar perdido que não é uma barata tonta. Ou você segue pessoas que explicitamente falam sobre a educação dos filhos. O que não falta é gente na internet fazendo isso. E quanto à vida sacerdotal, quais são os aspectos que você tem que pensar? Gente, eu queria até pedir desculpa para você que está aí assistindo o vídeo, por quê? Porque esses pontos que eu vou trazer aqui, eles são muito abrangentes e muito genéricos. Mas assim, a minha experiência é de homem casado. Eu casei, eu não virei padre nem virei religioso, tá? Então, se você achar que não ficou bom, me desculpe, é a minha limitação, tá bom? Pode ser que posteriormente
Se o canal crescer, se você compartilhar com seus amigos, enfim, se os padres me conhecerem, se os padres conhecerem esse canal, se você recomendar para seus amigos, talvez um dia a gente consiga fazer justamente essa lista aqui de novo, um discernimento vocacional, tudo direitinho, o mesmo procedimento, só que dessa vez com padres e religiosos afirmando coisas que são muito mais verdade do que eu, que sou um homem casado, vou ser capaz de dizer. Mas eu diria que os 3 principais pontos da vida sacerdotal que a gente tem que notar é missão, solidão e a pior de todas, autoridade. A vida sacerdotal ela é focada em cima de uma missão. A vida matrimonial também, como eu falei, os filhos. Só que a vida sacerdotal ela tem uma missão que é muito mais abstrata, também ela é muito concreta, mas ela é mais abstrata do que simplesmente educar os filhos, que é uma coisa quadradinha ali. Por quê? Porque educar os fiéis, fiéis é um grupo de pessoas. O problema que os fiéis vão ter é muito mais abstrato do que o problema que uma, duas, três, cinco crianças vão ter ali, que você está vendo e acompanhando diariamente. O problema que a comunidade apresenta é muito mais abstrato que o problema que alguns indivíduos apresentam, que é no caso dos filhos. É justamente esse o ponto, tá certo? Então tem uma missão muito mais abstrata. E aí, junto com essa abstração, essa comunidade toda, vem um sentimento de solidão, porque o padre é muito sozinho. Especialmente se for um padre que trabalha numa paróquia onde só ele é padre, ou, não, ou tem outros padres, mas também são muito ocupados, né? Então pode ser uma missão solitária, tá certo? Mas veja bem, tem um jeito de você entender a solidão. Quer dizer, tem jeito de você entender a, esse estar sozinho como solidão e como justamente né, um recanto, né? Um lugar seguro, um lugar protegido, que é especial e único especificamente para os sacerdotes. E o pior de todos, como eu já falei, que é a autoridade, é você ter que tomar decisões, tá certo? O que eu recomendo para uma pessoa que quer ser padre? Bom senso. Parece até que é sacanagem, porque é que não tem outra resposta. Não tem. Por exemplo, o padre, ele vai ser mais moderninho, né? Vai ter umas ideias mais maluquinhas, assim. Pode. Em algumas coisas pode. Sim. Você pode ir lá e pregar com favor, defendendo os pobres e desfavorecidos, né? Pode ir lá e pregar com favor, falando sobre o respeito ao meio ambiente. Eu acho desse mais baixo. Sim. Dica minha para vocês que são padres, não façam. É ruim, é chato. Ninguém quer ouvir. Agora, é claro que meia dúzia de panaca vai vir para você falar: ah, é muito importante isso que você disse. Então, o que eu acho, eu acho, é uma recomendação de um leigo, de um fiel, de uma pessoa totalmente assim comum para os sacerdotes do Brasil. Tenham bom senso. Entendam quem vocês são. Vocês são padres. Você que quer entrar no seminário, você vai ser padre. Você não vai ser irmãozinho, você não vai ser a tiazinha beata. Você vai ser padre. Ou seja, na comunidade, nada nem ninguém vai ter mais autoridade que você. O seu exemplo, ele é vital, ele é essencial. A família dá um bom exemplo quando tem lá seus 5, 6 filhos, dá, mas vamos ser bem sinceros, as pessoas quando veem uma família com 5, 6 filhos no Brasil de hoje, elas julgam, elas não aplaudem. Agora um padre firme, honesto, sincero, aí sim, aí sim vai gerar muitos aplausos. E é evidente que se você for só levado pelos aplausos, vai ter uma vida vazia e sem significado. Vai ser o padre gato, né? Que é aquele padre que ama estar nas redes sociais, que não usa crucifixo. Enfim, sei lá. É o padre mainstream. Não seja um padre mainstream. Seja o padre dos pecadores. Seja o padre dos coitados. Mas não os coitados, os que se fazem de coitados. Estou falando dos coitados mesmo, as pessoas que estão sofrendo.
E quem é que está sofrendo? É o pai de família sem conseguir pagar dinheiro pelo seu filho. É o trabalhador que foi assaltado. Esses são os coitados. Eu até diminuí aqui o ritmo justamente para falar com você que deseja ser sacerdote. Você tem uma missão muito importante pela sua frente. Você tem que ser maduro, mais que todos, 5 vezes, 10 vezes mais que todos os outros. Você tem que ser conciso, você tem que saber, você tem que ser resoluto, tem que saber resolver problemas. Você tem que saber lidar com problemas. Tem que saber lidar com a morte, tem que saber lidar com a perda, tem que saber lidar com o fracasso, tem que saber lidar, porque você não vai lidar só com o seu, isso, você vai lidar com o de todos, tá certo? Então, padre, essa autoridade que decai sobre você, a gente pode dizer, sim, que é uma graça de sacrifício. É justamente você abrir mão de tudo por amor ao evangelho, por amor ao reino de Deus. Tá certo? Então, eu não recomendo. Se você tem dúvida, se você tem um pingo de dúvida, padres não podem ser fracos. Não pode. De jeito nenhum. Pais não podem. Pais não. Mas padres não podem de jeito nenhum ser fracos. Tem que saber ser resiliente. Tem que ter jogo de cintura. Tem que ter o famoso, vamos assim dizer, jeitinho brasileiro. Que é o quê? É você saber colocar a força certa no lugar certo para conseguir a coisa certa. Então, padres, pessoas que estão reconhecendo a vocação, isso é muito importante. Eu acho que todos vocês precisam ouvir isso. Tenham força. Se obriguem a serem fortes. Tá certo? Sem isso, você não vai ser capaz de fazer nada. E aí, a vida religiosa, a gente tem alguns aspectos, como por exemplo, o aspecto da solidão também. Tem um aspecto de solidão, apesar de não tão grande, você precisa, né, ter uma vida, vamos assim dizer, uma vida individual mais forte ou mais expressiva que o casado, até porque essa vida individual do casado se dá a dois, né? Então, a alma do homem está na alma da mulher e o coração do homem está no coração da mulher e vice-versa, porque Deus estabeleceu e realiza isso como um milagre no casamento. Então, a vida do religioso ela é um pouco mais solitária justamente nesse aspecto. Não tem ninguém exatamente ali para dividir esse tipo de sentimento ou sofrimento. Tá? Mas isso não é ruim. Não entenda isso como uma tristeza. Tá? Entenda isso como uma graça específica da sua vocação. E o trabalho, que, né? Ora et labora. Então, oração e trabalho são os principais aspectos. Você, como vida, um religioso, para se preocupar. Você tem uma missão muito importante também, assim como o padre, assim como os casados, mas eu diria que a sua oração, a sua vida, a sua missionariedade, independente dela ser externa ou interna, ela tem que ser vivida cotidianamente como um trabalho, do mesmo jeito que as pessoas que casaram têm que trabalhar diariamente. O seu trabalho vai ser cuidar das almas e também cuidar do ambiente onde você vive, né? Enfim, tudo que você já sabe que tem que fazer. E solteirões, para acabar com vocês, porque vocês são os mais divertidos. A verdade é que a vida é muito mais fácil quando você é solteiro. É muito mais fácil tomar decisões. É muito mais fácil. Gente, sem brincadeira, você que é solteiro, é mais fácil. Tá bom? É mais fácil. Não tenha dúvida. É mais fácil. Qualquer pessoa que é casada vai poder afirmar o mesmo que eu. Às vezes vai falar, não, mas não é mais fácil, porque no momento de sofrimento você tem uma pessoa para dividir. É mais fácil. Acredite em mim. É mais fácil. Mas, né? A vida de solteiro não é farra. Tá escrito isso aqui, tá? Eu que escrevi. E eu espero que você entenda que a vida de solteiro não é farra, não foi feito para ser farreada. E você, como um solteirão, precisa, antes de mais nada, eu acho que mais que todos, de foco. Porque como a vida de solteiro é mais fácil que a vida de casado,
Ah, mas no dia dos namorados eu tô só... Mano, pelo amor de Deus. Eu tô falando com gente madura. Eu não tô falando com perrapado, com imbecil. Poxa, pensa 5 minutos antes de escrever isso nos comentários, tá? Ah, no dia dos namorados. Ah, mas eu não tenho ninguém pra dividir minha vida. Ah, mas eu não tenho... Tá, eu sei de tudo isso. Mas eu tô falando que, no rigor dos fatos, é mais fácil decidir as coisas pra sua vida sozinho do que a dois. Especialmente se as duas pessoas são muito diferentes. É mais fácil. Isso é um fato. Tá bom? Então, não banque o bobocão nos comentários. Por favor. Até porque, olha, já assistiu 50 minutos de vídeo, cara. Pelo amor de Deus, me poupe esses comentários, tá bom? É mais fácil. Só que você precisa mais que todos de foco para não se perder. Então, o que você vai fazer? Você vai focar. Focar em quê? Uma coisa de cada vez. Ah, é emprego? Então foca no emprego. Ah, é não sei o que lá? Então foca no não sei o que lá. Ah, num hobby? No hobby? Cadê? Hobby. Olha o meu hobby. Hobby. Foca no hobby. Formação? Foca na formação. Por quê? Lembra aquilo que eu falei sobre você sonhar e você estabelecer metas? Foca nessas metas. Mesmo que seja uma meta que não vai te trazer recurso financeiro nenhum. Tá bom, solteirão? Foca e faz. Foca e faz. É a primeira coisa. E na minha recomendação é, faça uma coisa de cada vez. Então você foca no violão, faz violão até... Nossa, tá ali, mano, redondo o violão. Ah, depois é... que mais? Ah, curso de edição de vídeo. Aí, redondo, legal. E aí, inclusive, manda seu contato aí que você me ajudar aí, que eu tô precisando. Tá bom? Foca. Só foca em uma coisa e faz, realiza. A princípio, é isso que vocês precisam. Tá certo? Então, eu queria desejar para todos vocês que fiquem com Deus e espero ver vocês no céu.